Estamos aqui, essa nova disciplina, Metodologia do Ensino da Educação Física, nós que fizemos a reflexão dos 4 textos que foram propostos, né, a questão da pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores e a temática da semana, né, e o currículo e a didática na educação. Nós iremos apontar, né, aquilo que para nós chamou a atenção nos textos e onde também nós iremos apresentar as nossas críticas naquilo que foi passado. Eu sou Alain, aqui do Polo UFRN. Eu sou Viviane, estou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Sou Israel está aqui também do Polo Rio Grande do Norte. Eu sou José Cláudio, também sou aqui do Polo da UFRN, sou de Patos, na Paraíba. O nosso primeiro texto é intitulado Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino da Educação Física e Educação Física, uma revisão sistemática, e que tem por objetivo revisar de forma sistemática a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física. Então, a gente abre aí. Como pontos de destaque do texto, né, pontuei que ele fala sobre as tradições libertárias da educação e pedagogia, conversa sobre a teoria crítica da educação física, critica a abordagem técnica, né, a necessidade de um planejamento curricular e também questiona as formas racionalistas e tradicionais de ensino, que é uma coisa bem comum que a gente vê em nossas escolas, né? A necessidade de um planejamento curricular para o desenvolvimento de nossas atividades. É uma reflexão sobre a abordagem técnica, né? Nossa pedagogia, como é que a gente vai estar tecendo esse conhecimento com os nossos alunos, refletindo sobre as formas de ensino para que eles tenham a maior possibilidade de construir esse conhecimento. Assim, quanto à crítica, eu pontuo, a gente fala em formação de professores, a gente pensa que o texto vai refletir um pouco de como a gente vai estar trabalhando dentro da escola, né? E como a gente pode estar melhorando a nossa prática pedagógica. E eu senti a falta disso, porque era mais uma reflexão sobre a ação de outros professores dentro de uma pesquisa que abordava a teoria crítica e a pesquisa sociocrítica. O pensamento inicial acerca da formação de professores foi diferente do proposto no texto. Eu vejo também, no início, foi que ela é uma evolução da pesquisa das teorias críticas, né? Que vieram, como Viviane disse, vieram confrontar as abordagens tradicionalistas, né? E essas tecnicistas. O crescimento dessas pesquisas, né? Questões para ampliar aprendizagem, estudando, né? Cultura física, modelos e responsabilidades docentes, né? E discursos. Mas o que me chamou a atenção é que ele diz que as universidades, elas dominam a produção de conhecimento, né, em pesquisas e sociocríticas, porém, como sugeriu Gore, em 1993, ela não está claro que a academia conduz a reflexão e mudança na educação, né? Mesmo essas pesquisas ocorrendo no âmbito de escolas primárias, há uma evidente exclusão desses parceiros, né, dessas pessoas que participam dessas pesquisas. A crítica é essa, é que as pesquisas, esses trabalhos das teorias críticas, eles fazem nas escolas primárias e secundárias, mas não incluem, né, eles no processo, pelo menos como autores, né, esses participantes da pesquisa. É interessante que essas pesquisas tentam envolver as escolas, mas na prática isso não acontece. Fernandes e Balboa, a necessidade de considerar a educação como um processo ético e político, trazendo esse pensamento para dentro da escola. Então ele complementa aqui trazer o pessoal e o político para um processo de aprendizagem. Às vezes a gente observa que fica distante. Se fala nas questões políticas, nas questões de escolha, mas não traz para o aluno. Não se vê a questão pessoal. Tem um horizonte muito distante da realidade. Teoriza, se reflete como se fosse algo distante. Mas sabemos que esse pensar político, essa escolha, esse poder de decisão e de lutar pelo que se acredita, deve-se pensar dentro da escola, diante da realidade dos alunos. Um olhar desse primeiro texto, a gente entende que é preciso ter outros olhares, mas eu penso que a gente deve ter um cuidado muito grande de criticar, talvez, algumas concepções, né, alguns olhares, algumas tendências, para que a gente não tenha uma divisão e que a gente não fique mais fragilizado ainda. Pessoal, nesse segundo texto, né, que nós somos chamados a refletir, formação de professores e didática para o desenvolvimento urbano, José Carlos Libani. Esse artigo dele fala do olhar ainda existente
existência do problema da dissociação e do paralelismo entre dois tipos de conhecimento na nossa formação profissional. Essa formação do contexto de disciplina e pedagógica são tão diferentes. Reflexões acerca da formação do pedagogo, do professor de disciplina, e vamos fazer essa nossa reflexão. O texto ele fala assim, como é que, depois de tantos estudos, né, de tantas pesquisas, ainda existe essa dissociação entre o professor que trabalha o conteúdo específico e o professor, o pedagogo, né, que trabalha o geral. Segundo Schumann, né, em 2005, ele diz que o que distingue um excelente professor é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Portanto, o professor deve não só dominar os conteúdos específicos, mas também os métodos e procedimentos investigativos da ciência ensinada. Citei aqui uma coisa que ele diz que esse contexto de informações opostas, né, são ou insuficientes de ambas, né, de ambas as formações, traz reflexos na nossa atuação profissional. Em detrimento de conhecimentos específicos, falta-nos uma melhor preparação didática pedagógica, com reflexos na nossa atuação e, consequentemente, no ensino e aprendizagem dos nossos alunos. O que mais me chamou a atenção foi a teoria utilizada, né? O nome de David Doff, que eu não tinha conhecimento, mas após leitura eu vim perceber que ele é contemporâneo de outros nomes, né, que integram a pedagogia, como Vygotsky, Luria. O texto em si, ele traz a teoria desse autor para buscar, né, resolver essa problemática do conteúdo, né, o disciplinar e o pedagógico, esses dois tipos de conhecimento durante a formação profissional. Eu destaquei um ponto aqui que ele fala que, considerando que os métodos de ensino são derivados dos conteúdos, pode-se afirmar, por um lado, que os conteúdos e procedimentos lógicos e investigativos de uma ciência são estruturantes do conhecimento pedagógico necessário para ensinar essa ciência. Por outro, que os conhecimentos disciplinares requerem conhecimentos pedagógicos. É interessante a gente refletir e entender assim, que é fundamental a gente ter os conhecimentos didáticos, os conhecimentos pedagógicos, do como compartilhar os conhecimentos com os alunos. São grandes reflexões que a gente traz e perguntas que eles nos apontam para refletir sobre ainda esse afastamento. E conforme bem disse aqui, ele busca tentar uma alternativa, apontar como uma possibilidade essa teoria de Davidoff. Possibilidade de aproximar, de minimizar, de dissociação, que não deveríamos ter. Me fiz pensar no chão da escola hoje, bem diferente daquele aluno da graduação. Ainda há esse pensamento, mas nos faz refletir também sobre nós, que somos da área específica, como estamos dialogando com os pedagogos em nossa escola. No terceiro texto, como objetivo principal, trazer a discussão, as implicações desse atendimento no plano pedagógico didático na escola e nas salas de aula. Interessante desse texto é a relação que ele tem com o momento que a gente vive hoje, o momento da pandemia. Então, essa escola justa, né? Essa forma de estar trazendo o meu aluno, integrando ele dentro da escola, nesse momento onde a maioria dos pais, né, grande parte está sofrendo aí por conta do emprego, de alimentação. Existem outras coisas primordiais para a sobrevivência, além da escola, que a gente sabe que é necessário. Então, a gente hoje tem esse momento de rever o nosso papel dentro da escola, né? Como eu posso estar integrando esse aluno, contribuindo de que forma, né, para que ele não abandone, não saia desse ambiente, para que ele continue produzindo, mesmo sabendo que já vai ser, o conhecimento produzido vai ser deficitário em relação a outras turmas que tiveram, né, as aulas normais, vamos dizer assim. Então, ele me fez pensar muito nisso, no nosso hoje, né? Essa visão progressista de escola, né? De um lado, os objetivos, né? E as formas de funcionamento da escola, né? Então, existe um conflito de posições. Por um lado, a exigência social e democrática de você transmitir o conteúdo formal. E outro é como fazer de forma adequada o acolhimento à diversidade, né? A diversidade social e cultural, né? Respeitando diferenças individuais e sociais. Esse texto, né, que
gente traz para a realidade só comprova a importância da educação. Né, o Libânio, ele destaquei aqui um posicionamento que ele fala que a educação escolar mais justa é aquela que promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas, provendo os meios cognitivos e afetivos para os alunos alcançarem a autonomia, a liberdade, a capacidade de participação e intervenção na realidade social. A educação é isso, a escola é isso, é sistematizar, é organizar esse conhecimento, né? É clarear para o aluno, é instigar o aluno a buscar, mas tendo uma linha de raciocínio para não se perder diante de tanta informação desinformada. Como muito bem foi apontado por Libânio, porque ele está conectado com o texto 2. Ele fala da didática do desenvolvimento humano. Também faz o link e cita da IDOC aqui, da Vygotsky aqui também, pontos de reflexão, os 3 posicionamentos. A educação de resultados, o segundo posicionamento, que é com especial relevo na atenção das diferenças entre pessoas e grupos socioculturais, e o terceiro é a educação escolar mais justa e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas para os alunos alcançarem autonomia, liberdade, capacidade de participação e intervenção na realidade social. A atividade escolar foi apresentada como uma prática social e o texto até diz que ainda há dificuldade do que é democracia, do que é justiça social, ainda tem alguns conflitos. Viviane iniciou falando desse papel, desse acolhimento, desse olhar social que a gente tem que ter quando se faz os seguintes questionamentos. Quais as consequências sociais, psicológicas e pedagógicas da educação domiciliar e do ensino remoto para se fazer essa reflexão? E, enfim, ele nos diz, persiste a desafiante pergunta trazida nesses textos, para que servem as escolas? Nós somos e podemos ser, cada vez mais, instrumentos de transformação social. O quarto e último texto, o espaço curricular destinado ao conteúdo de dança em programas de formação de professores de educação física. Ter a dança para além da vivência prática, né, do movimentar do corpo. Muitas vezes a gente pensa, por ser educação física, a gente tem que estar em movimento para poder aprender, produzir conhecimento. E esse texto traz um pouco essa reflexão, né, que a gente dê uma nova forma de proporcionar uma vivência pela dança através da experimentação, contemplação, né, o contemplar a dança, perceber a dança para depois vivenciá-la praticamente, compreendê-la, entendê-la na minha comunidade, qual o sentido dela naquele local. Então, toda essa apreciação, essa reflexão acerca da dança, faz com que os conhecimentos gerados com ela tenham mais significado para aqueles que estão naquele local e permitam formas diferentes de ver. Deixa não apresenta um sentido pedagógico em si, né? Onde o documento relatório, né, ele rotula como normas de educação artística, levando claramente a dança para um sentido de arte, porém dando uma visão estética e competitiva, né? E fala que o ensino da dança dentro da educação física, ela abre caminhos para discussões de classe sobre questão de gênero, competência cultural e justiça social. Aqui é uma pesquisa de Gade e de Ward, né, de 2013. Dentro do conteúdo de dança, os caminhos são abertos e facilita até a visualização e entendimento dos alunos sobre as questões cotidianas. Uma colocação bem pertinente, né, Israel? Porque às vezes se pergunta por que a dificuldade dos professores de educação física em trabalhar esse conteúdo ao longo da vida que pode ser praticada e apreciada por todos. Esse texto, para mim, foi fantástico, porque ele traz essa reflexão. Nós, no contexto da escola, podemos trabalhar o funk. Mas vamos dizer qual foi a essência do funk? Como foi que ele surgiu? Que grito era esse? Do que a gente refletiu nesse texto em mega eventos. E aqui a gente fala dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem teve a oportunidade de assistir a abertura da Paralimpíada de Tóquio esse ano foi uma cultura fantástica sendo apresentada, de uma riqueza, quer seja a abertura olímpica ou paralímpica. Esses eventos nos trazem muitas roupagens, né? E quando eu vi esse texto aqui, né, que a princípio a gente faz uma leitura, é o quarto, já chega mais cansado, mas ele traz uma roupagem que vocês colocaram muito bem, e ontem a professora Elizabeth também nos fez clarear. Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade e acredito que essa inclusão, que talvez nem todos nós, né, estejamos acompanhando, e também não esqueçamos a escalada, coisas novas que estão entrando, que essa garotada aí, ela vibra, né? Eita, uma menina de 13 anos participou lá. Ah, mas tinha até gente de 12, de 11. Eles estavam brincando. E aí é onde, às vezes, eu faço uma reflexão que não cabe aqui, né? Mas que a gente fez aquela fala.
a educação física ela é um leque amplo e a gente precisa unir forças. De forma coletiva, a gente cresce muito mais, né? Então, acho que esse é, pelo menos, o meu recorte dos textos que a gente fez e desse momento que a gente tem hoje aqui. Eu acho que é uma grande riqueza e deixo os colegas aí para uma fala final. É importante a gente deixar claro que a diversidade de pensamento dentro das escolas. Então, essas são as nossas contribuições. Aí aqui eu cito um pensamento de Gandhi, que ele diz que a gente nunca vê a verdade senão pelos ângulos que a gente quer ver, né? É isso, né? Fazer a diferença, proporcionar o conhecimento, formar que eles sejam atuantes, que tenham posição, que saibam refletir, buscar o que quer, entender o que está sendo divulgado, contextualizar, integrar, unir uma disciplina. Eu acho muito importante essa construção.